Oi, gente, vamos falar sobre dinâmica de populações? Para a gente falar sobre dinâmica de populações, é bom a gente lembrar, né, do conceito de espécies. Então, vamos lá, né? Lembrar que espécie, biologicamente falando, é sempre seres que são capazes de se cruzarem entre si e formarem descendentes férteis. Então, para a gente ter uma espécie, elas têm que gerar descendentes férteis, que são seres que vão conseguir gerar outros seres. Ah, professora, então espécie só é quando tem descendente fértil? É. Ah, então a gente tem alguns humanos que não fazem parte, a gente tem algumas pessoas que não fazem parte da espécie Homo sapiens porque eles geram descendentes inférteis. Não. Dentro do grupo você pode ocorrer algumas alterações biológicas, fisiológicas, de algum gênero, de alguma alteração de nível biológico no corpo de um organismo que faz com que ele seja infértil. O grupo como um todo é um grupo fértil. Então, o ser humano é uma espécie, a espécie Homo sapiens, mesmo que algumas pessoas acabem gerando seres inférteis, isso não faz com que eles não sejam do grupo do Homo sapiens, né, do grupo dos seres humanos. Porque além disso, né, de reprodução, que é o nosso ponto, o nosso ápice, a gente tem semelhanças anatômicas, semelhança genética, então a gente consegue olhar um ser humano, olhar o outro ser humano e ver que aquilo ali é tudo ser humano. Então, alguém dentro do grupo não gerar descendentes férteis não faz com que aquele ser que não gerou não seja. Ele faz parte de um grupo e aí, portanto, ele faz parte da espécie. Lembram lá como a gente nomeia espécie, né? É sempre o nome binominal. A primeira palavra vai se referir ao gênero, né? O gênero é uma reunião de espécies com características muito semelhantes. E a segunda palavra vai se referir à espécie mesmo. Então, vamos lá, trouxe um exemplo para vocês aqui. O coiote, o nome científico dele, Canis latrans. O lobo, o nome científico dele, Canis lupus. Os dois, tanto o coiote quanto o lobo, eles têm características muito semelhantes. Portanto, os dois fazem parte do gênero Canis. Só que o coiote é Canis latrans e o lobo é Canis lupus. Não coloquei aqui, mas esse nome é em itálico, né? Então, a gente vai ter esse nome aqui ou em itálico, ou se você estiver escrevendo no seu caderno de forma manual, você vai sublinhar para a gente saber que você está falando de um nome científico. Ah, mas a pessoa que leu não sabe? Sabe, mas quer saber se você sabe. Então, você vai colocar lá sublinhada essa palavra, porque você está falando de um nome científico. E aí, quais são as características das populações, né? O que é uma população? A gente tem que população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie que convive em determinada área e que pode cruzar entre si de forma natural. Então, um conjunto de seres da mesma espécie forma uma população e aí eles vivem na mesma área e se cruzam de forma natural. Vamos dar um exemplo aqui. A gente tem duas ilhas, ilha A e ilha B, ok? Na ilha A a gente tem um pássaro que vive lá, na ilha B a gente tem outro pássaro que vive lá. Pássaros voam, ó! E aí, como eles voam, eles conseguem fazer esse voo entre a ilha A e a ilha B. E aí, como eles vão indo, né, da ilha A para a ilha B, eles acabam se cruzando na ilha A ou na ilha B. Isso faz com que a gente tenha uma população de pássaro que vive tanto na ilha A quanto na ilha B. Eles fazem parte da mesma espécie, eles convivem em espaços, naquele determinado espaço, então a gente amplia o espaço para considerar a ilha A e a ilha B um espaço, e eles conseguem se cruzar de forma natural. Aí, depois disso, vamos pensar em seres que convivem no mesmo espaço, mas que não são da mesma espécie. Então, vamos lá, ilha A, ilha B, rato. A gente tem rato na ilha A, a gente tem rato na ilha B. Os ratos vão nadando da ilha A para a ilha B? Não. Não consegue fazer todo esse percurso nadando. Não faz, então eles não se cruzam de forma natural. Eles não convivem, então, na mesma área. Então, a gente vai ter uma população de rato vivendo na ilha A, uma população de rato vivendo na ilha B. São populações diferentes, ainda que sejam a mesma espécie. E a gente ainda precisa lembrar que se eles ficarem
muito tempo separados geograficamente, as alterações desses espaços sendo diferentes, vai fazer que quando você junte os dois novamente, eles não sejam mais capazes de cruzar, ou se eles cruzarem, eles não formam descendentes férteis. Cruzou todo mundo, não formou descendente fértil, uma nova espécie. Então, o isolamento geográfico é uma das formas de você formar espécies, de modificar a espécie, de formar nova espécie. Como que a gente estuda população, né? A primeira coisa que a gente estuda de população é a densidade populacional. O que é a densidade populacional? A quantidade de indivíduos que tem ali pelo espaço. Como que a gente faz isso? É exatamente isso. A gente conta quantos indivíduos tem, conta a área, divide um para o outro, um pelo outro, e descobre a nossa densidade populacional. Que em densidade populacional existe muito estudo demográfico. A demografia ela vai estudar a composição em idade, sexo e gênero. Sexo e gênero é a mesma coisa. Eu que boiei aqui, coloquei 2 nomes para a mesma coisa. A gente vai estudar a composição daquela população. Então, além de eu estudar a densidade populacional, saber quantas pessoas tem, eu vou estudar também como que ela é composta. Os países eles fazem algo chamado censo demográfico. Então, eles passam em todas as casas para saber quem vive ali, como que vive, e aí você faz essa composição. Então, o IBGE, que é aqui no Brasil, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele é responsável por fazer esse censo demográfico, de saber qual é a demografia da população brasileira. Então, ele vai lá e vai ver qual que é a composição. Quantos anos tem a população brasileira, quantas crianças a gente tem, quantos adultos, quantos jovens. Você consegue, com o censo, descobrir qual que é a composição da sua população. Se a gente tem mais homens, se a gente tem mais mulher, se a gente tem mais idosos, se a gente tem mais criança. Ah, professora, mas por que isso é importante? Essas estatísticas são importantíssimas para você fazer, principalmente, políticas públicas, né? Então, se você pensar, a maioria da minha população é de mulheres acima de 45 anos. Eu sei, por exemplo, que as mulheres acima de 45 anos têm grandes chances de apresentarem câncer de mama. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desenvolver políticas públicas para trabalhar com essas mulheres. Vou implementar áreas dentro da saúde pública que lida diretamente com essas mulheres, para essa informação chegar nessas mulheres. Então, você precisa saber qual é a composição para você poder estudar. Existe, né, muito no Brasil, pessoas transexuais, que são gente que nasceu e não se identifica com o gênero que nasceu. Nasceu e não se identificou com aquele gênero. É importante eu saber com qual gênero a pessoa nasceu? Sim, porque, por exemplo, um homem trans, um homem trans, por exemplo, quando chega aos 45 anos de idade, dependendo do processo, né, de cirurgia que passou ou que não passou, vai ter o risco, por exemplo, de ter câncer de mama. Às vezes a pessoa arrancou a mama e aí não tem não corre esse risco. Mas quando não passou por esse processo de arrancar a mama, é importante saber qual o gênero que aquela pessoa nasceu, porque aquela pessoa ela também faz parte daquele grupo de risco. Então, é muito importante saber. É importante o vizinho saber, o fofoqueiro saber? Não. Quem tem importância de saber é o censo. Tirando isso, não existe essa preocupação, não. É só a gente querendo tomar conta da vida dos outros mesmo. E como que a gente faz também, né? A gente tem taxas populacionais, a gente tem taxas populacionais relativas. A gente vai falar aqui só da taxa de crescimento populacional mesmo. Que a gente fala como que a taxa populacional, ela fala, a taxa de crescimento populacional, ela fala como uma população cresce. Então, como que a gente faz o cálculo para saber como uma população cresce? Primeiro, a gente vai calcular a variação do número de indivíduos no intervalo de tempo considerado. Então, vamos lá. Vamos supor que a gente vai estudar a população de 1980 até 2020. Então, a gente tem 40 anos aí, né? Se eu não estiver louca das ideias, a gente vai ter um intervalo de 40 anos. A gente vai pegar quantas pessoas a gente tem na população humana em 2020,
que é o nosso NF, né, que é o N final, quantas pessoas a gente tinha na população em 1980. Vou fazer o de 2020 menos menos a quantidade que a gente tinha em 1980 e vou dividir pela quantidade que a gente tinha em 1980. Vou encontrar essa minha variação, que eu chamei aqui de W. Depois eu vou dividir esse W pelo nosso tempo. E aí, quando a gente divide o W pelo tempo, a gente descobre a taxa de crescimento populacional. Então, para fazer a nossa conta de taxa de crescimento populacional é isso. É importante a gente saber que nem sempre uma população maior tem uma taxa de crescimento maior. Às vezes ela tem uma taxa de crescimento menor, mas ela tem mais tempo naquele espaço crescendo. E aí por isso que ela chegou nesse número. Às vezes espécies muito pequenas, por exemplo, se a gente considerar uma bactéria, taxa de crescimento populacional de bactéria é muito enorme, né? Porque cresce logaritmicamente, tipo aceleradona, né? Em 2 horas você faz uma bactéria. Diferente de ser humano, que você precisa para produzir um ser humano de pelo menos 9 meses, né? Então, a taxa de crescimento populacional, quando você for estudar de uma bactéria, é muito maior que a taxa de crescimento populacional de ser humano. Quando você vai estudar em determinado espaço, espaço de tempo, você pode ter muito mais humanos do que bactéria, pode ser que aconteça. E aí essa bactéria, ela vai um dia passar, porque a taxa de crescimento populacional dela é maior, né? Então, ela vai subindo, uma hora ela vai ultrapassar. Mas dependendo do espaço que você estuda ali, você pode ter uma espécie com mais número de indivíduos e nem sempre ela tem uma taxa de crescimento populacional maior. E aí, como que a gente faz, né? A gente calcula, né, taxas de natalidade e mortalidade. Como que a gente faz para calcular essas taxas de natalidade e mortalidade? Na espécie humana, a gente costuma expressar a taxa de natalidade como o número de crianças nascidas no período de 1 ano para cada 1.000 habitantes da população. Então, por que a gente escolheu, né, 1.000 habitantes? Porque é uma quantidade alta e uma quantidade que mesmo assim você consegue ter noção do que está acontecendo naquela população. Ah, como assim noção, professora? Por exemplo, se eu falar para você de doença rara, se eu falar para você assim, doença tal acomete uma pessoa a cada 1.000. Então, a cada 1.000 pessoas que nasce, uma pessoa nasce com doença tal. É uma doença rara. A cada 10.000 pessoas que nasce, uma pessoa nasce com doença tal. É uma doença raríssima. Então, se eu falar para você assim, a cada 1.000 pessoas que nascem, 999 pessoas nascem com o vírus do HPV. Do HPV não. Deixa HPV, mas não é HPV não. É herpes, lembrei. A cada 1.000 pessoas que nascem, 999 nasce com o vírus da herpes. Então, o vírus da herpes não é uma doença rara, né? Então, esse número 1.000 faz com que a gente tenha facilidade para entender as coisas, entender como que acontecem as coisas, por isso que se escolheu 1.000, né? As pessoas sempre perguntam, mas por que 1.000? É por causa disso. Então, como que eu faço a taxa de natalidade? Eu pego o número de nascimentos naquele ano, já que eu escolhi o 1.000, né? Então, vamos supor, em 1999 nasceram 5.000 crianças. E aí eu pego 5.000 e divido por 1.000. A taxa de natalidade daquela população vai ser 5. Para fazer a taxa de mortalidade é a mesmíssima coisa. Eu vou pegar o número de mortes e vou dividir por 1.000 e vou descobrir a taxa de mortalidade. Então, sei lá, naquele ano morreram 10.000 pessoas. 10.000 dividido por 1.000 vai dar 10, né? Eu acho. Não sou a melhor pessoa para fazer conta. Então, a gente vai ter 10, com a taxa de mortalidade dessa população em 1999 é 10 e a taxa de natalidade é 5. Acho que deu para vocês entenderem, né? E como a gente calcula índice de fertilidade? Além da taxa de natalidade e da taxa de mortalidade, a gente tem, né, que o quanto cada mulher, no seu período fértil, vai produzir descendentes. Desculpa pelo acento, pelo tio aqui no fêmea, né? Era um acento circunflexo, coloquei errado.
Mas vamos lá. A mulher, para produzir, né, para se reproduzir, a gente precisa de uma mulher e de um homem. Ah, precisa de uma mulher e um homem cis? Não, uma mulher e um homem trans também pode se reproduzir, né? Blá. Então a gente pega lá uma mulher e um homem. A mulher a fêmea daquele casal no seu período reprodutivo. Quantos descendentes ela produziu? Vamos supor que ela tenha produzido 2 descendentes. Então ela repôs a quantidade de descendentes daquele casal. Então o casal era um casal de 2. Então tinha 2 lá, né? E aí o que a fêmea fez foi repor. Então você tem um crescimento, né? Esse índice de fertilidade vai te dar que o crescimento populacional daquela população é estável, porque cada casal está repondo o que ele é, né? Então vamos supor que todos os casais tenham 2 filhos, quando a gente tiver uma população de 1.000 pessoas, todos os casais tiveram 2 filhos, a gente vai continuar, né? Quando todos os casais morrerem, a gente vai ter lá 1.000 pessoas de novo. Tudo certo? Aí a gente pode ter também um outro caso, que é o caso que a gente fala que é de crescimento populacional, que é o que normalmente ocorre nas espécies como um todo, né? Então, você tem, cada casal, ele repõe mais do que o número deles, então repõe mais de 2. Então, sempre que você tem mais de 2, você tem um crescimento populacional. Não vai ficar estável, né? Quando, por exemplo, 1.000 casais tiverem 3.000 filhos, por exemplo, quando eles morrerem, vai ficar, né? Quando você tem 1.000 casal, 2.000 filhos, tem uma população de 3.000 filhos. Quando esses 1.000 morrer, você tem 2.000. Então, você aumentou o número de descendentes daquela população, de indivíduos dentro daquela população. Menor que 2, a gente tem um decréscimo populacional. Normalmente as pessoas chamam de crescimento populacional negativo. E aí é isso, né? Se cada casal, por exemplo, repor uma criança só de 1.000 que a gente tinha, quando todos esses 1.000 morrer, a gente vai ter uma população de 500 indivíduos. Então você vai estar reduzindo o tamanho daquela espécie. Isso raramente acontece porque as pessoas os indivíduos eles tendem a pelo menos manter sua população e normalmente fica no crescimento. Ah, professora, mas a espécie humana hoje em dia, ela está em decréscimo. Então, a gente tem alguns países que, por cultura, as mulheres decidiram não ter mais filho. O pessoal do Ocidente é estranhíssimo, né? A gente vive num lugar muito estranho. Mas aí as mulheres decidiram de forma geral, não ter mais filho. Então, a gente tem um continente inteiro, por exemplo, que é o continente europeu, em que as mulheres decidiram não serem mãe. Então, a gente tem um decréscimo populacional. Em compensação, nos outros lugares, o crescimento populacional vem acontecendo, né? A gente tem outros lugares que repõem. Então, a espécie humana como um todo, ela ainda está em crescimento populacional, ainda que alguns lugares, por cultura, por escolha, decidiram ter esse decréscimo populacional. Então, alguns lugares a gente tem decréscimo populacional, mas na maioria dos lugares a gente tem um acréscimo. Não tem nenhum país, né, que a gente tem uma população estável, que a gente até tem algumas populações que elas fazem controles de natalidade, que a população é muito grande, aí para essa população não crescer muito, existe alguns controles de natalidade. A China, por exemplo, era um desses países que tinha controle de natalidade rigorosíssimo, e hoje em dia ela vem dando mais uma quebradinha nisso, assim. Mas cada casal podia ter no máximo 2 filhos, se um dos filhos fosse menino. Então, por exemplo, assim, você tinha um menino, então você tinha direito a ter mais um filho. E aí isso, tipo, na China fez com que você tivesse uma população muito grande de homens e esses homens não tinham com quem se reproduzir, né? Então, a China percebeu ao longo do tempo que ela não fez o melhor de tudo que ela podia fazer com esse controle de natalidade dela. E aí você tem, né, histórias falando sobre
que as pessoas faziam por causa desse controle de natalidade. Então, sei lá, não tem problema gêmeos, né? Nasceu gêmeos, não é culpa da mulher. Mas, por exemplo, tinha gente que engravidava, né, gente? A gente sabe que você, por mais que você controle, né? Por mais que você use contraceptivos, combine pelo menos 2 contraceptivos, né? Então, algumas mulheres, além de fazer o uso de anticoncepcional, também faz o uso de preservativo. E mesmo assim, essas mulheres engravidam. A gente não tem nenhum método 100% eficaz. Nem aqui no Brasil e nem em lugar nenhum do mundo. Então, algumas mulheres acabavam engravidando. Você tem histórias, por exemplo, de mães que quando sabia que seu filho não era menina, abandonava o filho porque ela queria ter um menino, era mais vantajoso, né? Naquela sociedade era mais vantajoso ter um filho menino. Você tem histórias de pessoas que criavam os filhos, por exemplo, meu engravidei, passou 9 meses dentro de casa, teve o filho dentro de casa e aí criava o filho, por exemplo, dentro de um buraco lá no quintal. Mas a fiscalização ficava passando sempre? Não, mas os vizinhos deduravam as pessoas. Então, países que têm controle de natalidade, você tem umas histórias assim bizarras. Mas vamos continuar aqui falando em população, né? A gente tem fatores que podem regular esse crescimento populacional. Então, assim, por que é importante uma espécie sempre estar em crescimento populacional? Porque mesmo que ele esteja em crescimento populacional, algumas coisas vão regular esse crescimento, né? Então, não vai fazer com que, não vai permitir que essa espécie cresça tanto. Tirando o ser humano, que dribla muito a seleção natural, normalmente as outras espécies, elas estão ali, né, envolvidas com todo o ambiente que a cercam. E aí elas vivem esses fatores que regulam o crescimento populacional, regula muito o crescimento dessas populações. Então, por isso que é sempre importante que as espécies tenham mais de 2, né? Que esteja ali sempre no crescimento populacional, porque vai ter coisa ali regulando para que ela diminua. Então, ela vai tentar se manter ali naquele mundo. Quais são esses fatores? Densidade populacional. Então, você pensa, a gente tem uma área de 4 metros para fazer bactéria. A gente tem muita área para fazer muita bactéria. E aí, quando você começa a fazer muitas bactérias, né, que elas começam a se desenvolver e toma todos aqueles 4 metros, é mais difícil delas se reproduzirem, porque não tem espaço para se reproduzir, né? Não tem para onde mais as bactérias crescer. Então, densidade populacional é uma coisa que regula o crescimento. Disponibilidade de alimentos. Então, a quantidade de alimento que eu tenho para alimentar aquela população vai falar para mim se eu posso ter mais indivíduos ou não. Até porque indivíduos morrem de fome se eles não tiverem como se alimentar. Na espécie humana, que a gente vive driblando a seleção natural, a gente tem indivíduos que morrem por causa de fome. Pensa em espécies, né, que não tem esse controle de tipo, vou produzir minha própria comida, então a disponibilidade de alimento é muito importante nesse regulamento. Competição com indivíduos de outras espécies. Então, a disponibilidade de alimento ela acaba sendo uma competição com indivíduos dentro da mesma espécie, mas a gente tem competição com indivíduos de outra espécie, né? Nem sempre por alimento. Algumas vezes a gente pode ter competição com indivíduos de outra espécie porque os indivíduos predam a gente. Mas nem sempre é isso, né? Algumas vezes é porque a gente compete espaços, território. É uma briga muito que existe em todas as espécies, né? Porque as espécies elas precisam de um lugar para viver, para que a sua comunidade se desenvolva. E aí, para isso, ela vai brigar sempre por território. Então, território é uma coisa que causa muito competição. E aí tem outros fatores que causam competição também. Predação, como eu já disse, né? Que entra aqui, eu acabei falando aqui em competição, mas predação também regula, então o ser humano, por exemplo, não tem nenhum predador natural, ao menos que ele vá lá e invada o espaço dos outros seres. Mas os seres, por exemplo, a gente não vive sob constante ameaça de indivíduos de outra espécie tentando nos matar, a não ser nós mesmos, né? A gente é uma espécie que a gente se autodestrói. Mas a gente não tem, por exemplo, a gente não é caçado por leão todos os dias. A gente não tem que viver correndo do leão porque ele vai
comer a gente se a gente não correr dele. Contrário, por exemplo, de zebra, que ou ela corre do leão, ou o leão vai comer ela ou o filhote dela. Então, predação também regula o crescimento populacional. E parasitismo, né? Parasitismo a gente vai ver logo, mas parasitismo é aqueles seres que vivem, né? Que eles se alimentam direto de um alimento pronto já. E aí isso faz com que pessoas morram, com que espécies entrem em extinção até. Na espécie humana a gente tem muitos parasitismos, muitos casos de parasitismo, inclusive que leva os seres humanos à morte, né? Falta de saneamento básico é ótimo para a gente discutir esse caso de parasitismo. Mas era isso que eu precisava falar para vocês, né, sobre crescimento populacional. Agradeço muito a atenção de vocês, muito obrigada e a gente se vê logo logo.